Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus o abençoe a todos de maneira angelical, abundante e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu tenho uma palavra ao seu coração. Você que me ouve do outro lado, em especial você que diz: pastor, eu sou o tipo de pessoa que tudo me distrai. Se você é alguém que se distrai fácil com qualquer coisa, essa mensagem ela é especialmente para você. Seria importante que você ouvisse. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 27, diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhes Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ou me autoriza a ir ter contigo por sobre as águas. Jesus vai a ter com os discípulos sobre aquela maré alta e eles pensam ser um fantasma, grita, entra em desespero. E Jesus diz assim: sou eu, não temais. Aí Pedro entra na frente e diz: se és tu, manda-me ou me autoriza. Veja que Pedro quer vencer o medo. Pedro quer vencer a tempestade. Pedro quer vencer a maré alta. E para Pedro fazer isso, ele pede um sinal ao Senhor. Ou pede que o Senhor lhe autorize a ele andar sobre as águas ou sobre aquela tempestade. Pedro pede autorização para ir até o Todo-Poderoso. Pedro quer vencer o problema, mas precisa que alguém lhe autorize, nada menos que o próprio Cristo. Jesus, conhecendo-lhe os corações como ele conhece, ele olha para dentro de Pedro e ele viu que Pedro não tinha fé o suficiente. Ele viu que Pedro não tinha fé o bastante, como muitos que estão me ouvindo agora. Muitos que agora estão me ouvindo não têm fé o bastante, não são todos, mas não têm fé o suficiente. Mas não tem problema, mesmo que você não tenha fé o bastante, mesmo que a sua fé não seja o suficiente para vencer esse temporal, para vencer esse deserto, Jesus está dizendo para você: vem, não tenha medo. Se você não tiver fé o bastante, Jesus te completa. Se você não tiver fé o bastante, Jesus está pronto a te ajudar. Se você não tiver fé o bastante para andar sobre as águas, sobre esse temporal, Jesus vai segurar nas tuas mãos. Mas não tenha medo, te levanta, seja corajoso. Seja corajosa, seja uma mulher de fé, um homem de fé, seja um guerreiro, seja uma guerreira, seja determinado. Não deixe o problema te vencer, não deixe o problema te parar, não deixe a maré alta tirar a tua fé, não deixe essa maré alta te intimidá-lo. Levanta, começa a andar sobre o problema, não importa o tamanho dele. Se você não tem fé para vencer sozinho, não tem problema. Jesus vai segurar nas tuas mãos, como ele vai fazer aqui com Pedro, vai fazer com você, mas você vai sair desse problema ou desse temporal em total segurança, em nome de Jesus Cristo. Quando Pedro pede autorização: se és tu, Senhor, manda-me ou me autoriza a ir até o Senhor sobre as águas. Jesus está te convidando a vir até ele há tanto tempo. Mas se por um lado Jesus está te convidando, por outro lado parece que tem alguém que está segurando alguns. Eu vou lhe perguntar a você que está me ouvindo agora: até quando você vai deixar ou aceitar ou permitir que os problemas ou o adversário impeça alguns de vencer na vida? Até quando você vai permitir ou aceitar que o adversário impeça a sua vitória? Até quando você vai deixar ou permitir que o adversário impeça de você vir à presença de Deus? Até quando alguns vão aceitar o adversário tirar as tuas forças, impedir de você ser alguém vitorioso na vida? Porque ele está te convidando, te estendendo a mão a você andar sobre o problema, a você ser forte. Ele está te convidando, estendendo a mão a te segurar, porque mesmo que o problema seja grande, mas ele está seguro nas tuas mãos para você vencer, para você andar sobre as águas, para você andar sobre este problema. Você não pode deixar o problema te intimidá-lo, você não pode deixar o problema te vencer. É você quem tem
que vencer o problema e não deixar o problema te vencer. Como era o caso de Pedro, quando Pedro disse: se és tu, manda-me, eu me autorizo a ter contigo por sobre as águas. Veja no 29, Jesus sabia que Pedro não tinha fé o bastante. Mas como Jesus, ele não tira a fé, ele acrescenta a fé. Como Jesus, ele não traz desânimo, ele traz coragem, disposição. Jesus é aquele que você nunca vai ver nas escrituras Jesus desanimando ninguém, ele encorajou Pedro. Como está te encorajando agora a se levantar, tomar decisão, se levantar, tomar atitude, se levantar, fazer o que tem que ser feito, deixar o medo de lado, vencer o medo, ser corajoso, corajosa. Não deixar o problema te parar. Veja Jesus encorajando Pedro, ele disse: vem. Se você observar, a palavra vem, na frente dela é uma exclamação. Por que dessa exclamação? Porque Jesus sabia que a fé de Pedro não era o bastante para vencer a maré alta. E Jesus sabia que a fé de Pedro não era suficiente para ir até ele. Mas mesmo a fé de Pedro não sendo suficiente ou bastante, Jesus disse, como está dizendo para você: vem. Se você não tiver fé o bastante, ele vai completar a tua fé. Se você não tiver força o bastante, ele vai aumentar a tua força. Se você não tiver coragem o bastante, ele vai aumentar a tua coragem. Se a tua saúde não está sendo bastante, ele vai acrescentar na tua saúde. Se na vida espiritual não está sendo bastante, ele vai acrescentar na vida espiritual. Se você não tem disposição bastante, ele vai te dar disposição. Não importa o que está te faltando, ele está dizendo vem, porque ele quer te acrescentar naquilo que está te faltando. Pedro não tinha fé o suficiente. Mesmo não tendo, ele disse vem. Talvez você que está me ouvindo, algumas coisas estão te faltando. E as coisas que estão te faltando, Jesus está te convidando a vir. Porque se você vier, ele vai te acrescentar exatamente naquilo que estava te faltando. Ou que não estava sendo suficiente. Ele quer te completar para que você tenha o bastante ou o suficiente. No nome do Senhor e Salvador Jesus. Vem! E Pedro, descendo no barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Talvez é o medo que está impedindo de você tomar decisão. Talvez é o medo que está impedindo de você vir. Talvez é o medo que está sendo um tormento na sua vida. Talvez é o medo, a insegurança que está te segurando. Talvez é o medo que está impedindo de você tomar a decisão certa. Você não pode deixar o medo te vencer. É você que tem que ser forte e vencer o medo. Você não pode deixar os problemas te vencerem. Você que tem que vencer o problema. Você tem que fazer uma escolha. Ou você é aqueles que naufragam na fé e desistem, ou é daqueles que se levantam e começam a andar sobre o problema a partir de hoje, no nome de Jesus. Pastor, não tenho fé o bastante. Jesus sabe disso. É por isso que ele está te chamando. Porque ele quer aumentar aquilo que você não tem tido o suficiente. Jesus, ele quer acrescentar aquilo que não está sendo bastante na sua vida. Agora você tem que parar e se perguntar se a sua fé está sendo bastante ou se você almeja que Deus acrescente na sua vida própria. Se você tem fé para vencer o problema sozinho, ou se você reconhece que tem que se levantar e vir até Jesus. Tem muitas pessoas que estão naufragando na fé. Tem muitas pessoas que estão deixando ser vencido pelo problema, pela incerteza, alguns pelo orgulho. Tem muitas pessoas que estão deixando ser vencido por aquilo que o adversário está falando através de outros. E não toma a decisão que tem que tomar. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhes disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Veja, ele sabia que a fé de Pedro não era o bastante, mesmo assim disse, vem. Quando Pedro começou a naufragar, ele prontamente estendeu a mão. Olha para mim, o Jesus que prontamente estendeu a mão a resgatar Pedro, ele está pronto a estender a mão para te resgatar também. Independente do teu grau de fé, independente de quem você seja, do que você está fazendo, de quem você foi, de quem você é ou de quem você ainda vai ser, ele está pronto a te estender a mão para te ajudar. Agora você deve escolher ou naufragar na fé, ou vir até ele mesmo adiante dos problemas que você está enfrentando, para que ele acrescente a tua fé, força, coragem, saúde, para que assim ele segure nas tuas mãos, você possa andar sobre o problema e vencer o mesmo no nome de Jesus. Ou você vence o problema ou medo, ou você deixa ser vencido
Ou você naufraga na fé, desiste de uma vez, ou você vem até Jesus e se rende para que Ele te acrescente naquilo que na tua vida não está sendo bastante. Você tem que escolher tomar uma decisão. Ou você vem até Ele para que Ele te acrescente o que não está sendo suficiente, ou você desiste. Ou você vence o problema, ou deixa ser vencido pelo mesmo. É você que tem que fazer essa escolha. Tá bom? Ele te convida a andar sobre o problema. Ou você anda sobre o problema e vence, ou deixa o problema te vencer. Tá certo? Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.